Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E nós queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a oportunidade que nos dá de poder adentrar em seu lar. A você que nos acompanha neste momento através das redes sociais, pare um momento, pegue aí o link e compartilhe no grupo de WhatsApp de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Hoje estaremos estudando a lição de número 2 do novo trimestre, primeiro trimestre de 2025. Que coisa maravilhosa, que bênção de Deus, que graça Deus nos concede de podermos estar aqui no segundo domingo do mês de janeiro, agradecendo a Ele pela vida, agradecendo a Ele pela salvação, agradecendo a Ele pela provisão, pelo cuidado, e estar também neste domingo sentado à mesa, aprendendo a palavra do Senhor. Deus continue abençoando a você, meu irmão, minha irmã, e queremos enviar aquela saudação especial para os nossos irmãos da terceira idade, os pastores jubilados também, que sempre comentam conosco, que estão ligadinhos aqui no nosso culto da escola dominical. Deus abençoe todos os irmãos, e aí receba aí um forte abraço, abre o braço aí, abre o braço, recebe aí um forte abraço da irmã Judite, do pastor Ailton. Eita, que abraço maravilhoso, vocês são importantes para nós, para a igreja, para o nosso pastor, para toda a sociedade, vocês são uma bênção de Deus. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre a nossa escola nesta manhã. Se você puder, feche seus olhos neste momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esse momento especial que nos concede de no primeiro dia da semana, Senhor, podermos acordar, e não só acordar, mas acordar, Senhor, para te adorar, para aprender a Tua palavra, para crescer em Ti, Senhor. Neste momento nós queremos pedir uma bênção sobre cada vida que está sendo alcançada através desta programação, Senhor. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre a vida de cada um. Que neste dia, Senhor, esta escola seja um instrumento de bênção, Senhor, para promover o crescimento e a edificação espiritual. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton. Abençoa, Senhor, o evangelista Sonivaldo, todos os que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Se você não tem um volume aí da harpa cristã ao seu lado, não tem problema. A Rede Brasil pensou nisso e vai colocar e disponibilizar em tela o hino da harpa cristã para que você possa, juntamente conosco, formando um grande e lindo coral, adorar o Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Vamos convidar nesse momento o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais, e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor nesta manhã. Se estamos aqui, é porque Deus nos deu esse dom, Deus nos deu este privilégio de podermos estar aqui adorando a Ele na beleza de sua santidade. Não perca a oportunidade de adorar o Senhor neste dia. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria, que satisfação estarmos reunidos para aprender a palavra de Deus e louvar o seu santo nome.
Queremos agradecer ao Escalado, a oportunidade dada pelo Escalado nesta manhã, e também fazer uma menção ao nosso querido pastor, presidente. Queremos louvar ao Senhor com muita alegria, meus amados, com os hinos sugeridos na nossa lição da escola dominical. O primeiro deles é o de número 205 da nossa harpa cristã. Se você não tem uma harpa, neste momento você pode estar acompanhando na sua tela a letra do hino. Mas vamos fazer um grande coral, vamos cantar a graça de Deus neste momento. Glória a Deus. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizestes, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Como é bom cantar esta graça de Deus, este presente merecido, que é o próprio Jesus. A graça é Jesus. Hino de número 379, salvo de graça. Glória a Deus. Que alegria, Jesus me salvou, por sua graça, pois Ele levou os meus pecados, cravando-os na cruz, fazendo brilhar sobre mim a luz. Salvo de graça por meu Jesus, salvo de graça, já tenho a luz. Demos-lhe glória por grande vitória, que por mim ganhou o Senhor Jesus. Sempre errante no mundo achei, longe de Deus, dos preceitos da lei, que me promete o gozo sem par, também liberdade aqui me dá. Salvo de graça por meu Jesus, salvo de graça, já tenho a luz. Demos-lhe glória por grande vitória, que por mim ganhou o Senhor Jesus. Choro e prantos não podem valer
valer, nem seus esforços, nem grande saber. Para um perdido sedento de luz, se ele não crer no Senhor Jesus, salvo de graça por meu Jesus, salvo de graça, já tenho a luz. Demos-lhe glória por grande vitória que por mim ganhou o Senhor Jesus. Tenho descanso do céu, gozo enfim, pois Jesus Cristo salvou-me a mim. Quando eu entrar no seu reino de luz, melhor vou louvar o Senhor Jesus. Salvo de graça por meu Jesus, salvo de graça, já tenho a luz. Demos-lhe glória por grande vitória que por mim ganhou o Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 2, que tem como título Somos Cristãos. O texto áureo está em Atos 15, 19, que diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. A verdade prática nos diz que o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico tem como título Prevenindo-se contra a tendência judaizante. Segundo tópico, a tendência judaizante no início da igreja. E o terceiro tópico, a tendência judaizante hoje. A leitura bíblica em classe está em Gálatas, do capítulo 2, versículos do 1 ao 9 e versículo 14. Nós estamos colocando aí o texto em tela, você pode nos acompanhar nesta leitura, nesta manhã. Gálatas capítulo 2, versículo 1 nos diz o seguinte: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para não nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para os congentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que esse me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus?
Bem, queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre nossa escola nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela leitura de tua palavra, Senhor. E queremos neste momento pedir uma bênção sobre o teu filho que irá ministrar esta lição. Usa-o como instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Fala aos nossos corações nesta manhã, nos ensina as tuas verdades. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, porque nós adoramos não apenas com o nosso louvor, não apenas com o nosso serviço, mas também adoramos ao Senhor com as nossas contribuições. Vamos convidar neste momento o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui, na casa de Deus, participando não só de um programa, mas participando de um culto que acontece aqui, mas acontece também aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer local que você estiver nesse momento participando dessa programação, é um culto que está acontecendo. E meu querido irmão, nós chegamos num momento do culto que é um momento também muito importante, porque o culto é um ato de adoração a Deus. Adoramos através dos louvores, adoramos a partir do momento que estamos prestando atenção na palavra de Deus que está sendo esboçada, mas também nós adoramos com a nossa própria vida no nosso dia a dia e adoramos também através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã de domingo. O ato de ofertar, o ato de dizimar, o ato de pagar um voto deve ser entendido como sendo um ato de adoração a Deus. Também deve ser entendido como sendo um ato de gratidão ao Senhor, de forma voluntária, de uma maneira sincera, honesta e grata. E claro, é um mandamento bíblico. Então, querido irmão, se você pode participar dessa forma, se você pode adorar a Deus assim também, faça isso com o coração aberto. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã, um versículo que está registrado no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 28 e o versículo de número 22, que mostra que o dízimo, ela é uma doutrina que perpassa todas as escrituras sagradas. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 22, diz assim a palavra de Deus: e esta pedra que tem um posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, se você pode fazer como ato de adoração, faça de coração aberto para o Senhor Jesus. E meu querido irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está em outra cidade, você que está distante e muitas vezes não tem aquela disponibilidade com tanta frequência de estar no templo. Ela vem disponibilizando alguns canais que vai facilitar e muito para você no ato de adorar a Deus através de seus dízimos e suas ofertas. Esse canal aparece agora aí na sua tela. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e logo abaixo está o CNPJ da igreja, que também é a chave do Pix. 10.632.404.1000 ao contrário, dígito de número 51. Você também pode utilizar algumas contas, Caixa Econômica, Banco do Bradesco, Banco do Brasil, mas lembre que todo depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Eu quero convidar você nesse momento para nós adorarmos ao Senhor através de uma oração. Vamos orar ao Senhor? Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus? Agradecer pelo pão que Ele coloca em nossas mesas. Agradecer também pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui participando desse trabalho. E com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração.
Vamos adorar ao Senhor em oração? Sim, nesta oração vamos incluir as pessoas que estão desempregadas. Esse pai de família, essa mãe de família, essa pessoa que está precisando que as portas se abram para ela. Vamos orar ao Senhor? Deus tudo pode fazer. Chegue diante dele com fé, com confiança, porque o Senhor, o dono do universo, ele pode ouvir tua oração nesta manhã de domingo. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, nesse momento recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor que se faz presente através dos dízimos e das ofertas. Os teus filhos que nesse momento estão ofertando, que a tua mão santa, a tua mão poderosa possa estar estendida sobre a vida e a casa de cada um deles. Usa de misericórdia com teus filhos. Tem piedade daqueles que estão desempregados, que a tua mão poderosa possa estar estendida sobre cada um. Não deixa faltar nada, Senhor. Abre as portas, ajuda. Agora recebe a nossa adoração no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil, adorando a Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração e vamos ouvir mais um hino. E o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar ao Senhor. E você vai louvando, vai adorando a Deus. Pegue sua Bíblia, pegue sua lição, pegue sua harpa cristã, vamos adorar o Senhor nesse momento. Amém, meus amados irmãos. Vamos louvar ao Senhor. E no de número 430, o Evangelho da Salvação. Glória a Deus. Ouvis como o Evangelho nos dá vera salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Bem algum em mim não via, mas somente corrupção, e cansado da porfia, em Jesus achei perdão. Como a pomba que cansada foi na arca repousar, a minha alma fatigada em Jesus vai descansar. Mas o corvo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar. Isto fazes tu agora, quererás alma voltar. É Jesus a minha arca, onde posso repousar, e dali dos mal as marcas nem eu posso avistar. Oh, quão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Vem, ó alma tão cansada, vem das trevas para a luz. Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, tu na arca és bem-vindo, no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão. Pela morte despertado, baterás na porta em vão. Amém. Queridos irmãos, chegou o momento especial de nossa escola dominical. Eu acredito um momento aguardado por todos, que é o momento da exposição da lição. Nós já comentamos nesse trimestre, nós
Estamos estudando uma lição maravilhosa que tem como tema geral em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então hoje nós estamos estudando a lição 2, tem como título aí Somos Cristãos, uma lição maravilhosa, e chamamos a atenção neste momento a você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando, a pegar a sua Bíblia, seu caderninho de anotações, né, que o aluno da escola dominical, que todos os domingos está nos acompanhando aqui, sabe que é importante ter um caderninho de anotações, porque aqui sempre trazemos informações a mais do que está na lição da escola. É importante que você registre, deixe lá guardadinho, para que no momento em que você tiver mais um tempinho ali reservado o seu devocional, você revisite lá o conteúdo e possa promover a fixação do conteúdo em sua mente. Então está aí a Bíblia, a revista, caderno de anotações. Se não tiver a revista, não tem problema, porque a Rede Brasil também pensou nisso, e por isso que a Rede Brasil dispõe o texto em tela da revista da escola dominical, tópico a tópico, para que você não perca um momentinho sequer da exposição. Então, tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o auxiliar e professor irmão Jonas, e com ele está a oportunidade. Meu amado irmão em Cristo Jesus, mais uma vez, a paz do Senhor. E nós estamos aqui com uma lição importantíssima. A lição de hoje é a lição de número 2. Nós vamos falar um pouco sobre ela. Vamos comentar, na verdade, a lição de número 2, que vai aparecer agora aí na sua tela. Temos um tema excelente. O título da lição é esse, Somos Cristãos. Vamos ler o textuário juntos? Se você está em casa com a sua lição em mãos, nos acompanhe. O textuário diz o seguinte: Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19, e você nos acompanha na verdade prática. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Vamos comentar um pouco, como sempre fazemos. Nós começamos a partir do título da lição, e esse título é muito sugestivo. Somos cristãos. Você já parou para pensar nesse título, nessa frase que constantemente nós falamos quando se pergunta qual religião você é, qual a confissão de fé que você tem? Você diz assim: eu sou cristão. Mas o que é realmente ser um cristão? Um seguidor de Cristo? Cristão, aquele que aceitou o Evangelho, aquele que aceitou a Jesus como Salvador, aquele que foi liberto do pecado, que não está mais no reino das trevas, está justamente no reino da luz. Ser cristão é ter vida transformada, regenerada pelo poder do Evangelho. E essa lição vai falar justamente sobre essa temática, somos cristãos. E isso é algo caríssimo para o Evangelho. É um valor muito grande. E você vai ver que nessa lição como o apóstolo São Paulo ressalta a identidade cristã a partir do Evangelho que liberta, a partir do Evangelho que regenera e transforma justamente o ser humano. O nosso textuário, quando nós lemos ele, que está lá em Atos capítulo 15, eu sei que está na sua lição, mas vamos abrir a Bíblia. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical, Atos capítulo de número 15 e o versículo 19 diz o seguinte: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Quer dizer, observe que o textuário já dá uma dica daquilo que vai ser tratado no conteúdo da lição. Não quero que vocês perturbem aqueles dentre os gentios. Ora, dois grupos vão ficando bem evidentes aqui no textuário. Nós iremos comentar sobre ele. Os judeus, aqueles que são por descendência de naturalidade judaica,
mas os gentios, ou seja, aqueles que não são descendentes judeus, que são de outra nacionalidade. Então, são 2 grupos que se apresentam aqui. E claro, e por que não perturbar o gentio que está se convertendo a Cristo? O que é que isso quer dizer para a gente? Aí vamos estudar a lição para a gente entender, na verdade, o que é que estava acontecendo naquele período, naquele momento da igreja que estava vivenciando isso lá no século I. E, meu querido irmão, vamos lá para a introdução da nossa lição, que a gente vai começar a dar as diretrizes aqui. A introdução vai aparecer na sua tela agora. Vamos ler junto. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, uma comunidade judaica. E esses pontos de intersecção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nessa lição, veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram um limite entre o judaísmo e o cristianismo, e os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso ao judaizante. Vamos fazer um comentário rapidamente sobre isso aqui, sobre a introdução da nossa lição. A igreja em Atos dos Apóstolos, ela irá nascer, ou melhor, ela nasceu no ambiente judeu. Qual era a Bíblia que existia naquele momento? Era justamente o Antigo Testamento, escrito em língua hebraica. A maioria, os discípulos de Cristo, eles eram judeus. A esperança era uma esperança messiânica no Messias, que também era judeu. Isso estava tudo lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento a gente consegue observar que toda a atmosfera ela é judaica, onde o próprio judeu praticava as obras e os ritos da lei. Mas o que é que acontece? Cristo Jesus, em Cristo, nós temos o cumprimento do Antigo Testamento, das profecias em Cristo Jesus. E quando o cristianismo começa a nascer, ele nasce justamente no dia de Pentecostes, que é uma festa também judaica. O que é que acontece? O cristianismo nasce no ambiente judeu. E o povo judeu está acostumado com os ritos cerimoniais da lei de Moisés. Só que o Evangelho, como está em Atos capítulo 1, versículo 8, o objetivo deste Evangelho, que é libertar, salvar, transformar a pessoa, ela deveria ser pregado na Judéia. Em Samaria, quando se fala Judéia, se fala de Samaria, são muito próximos, até mesmo em termos de descendências, mas são próximos. Mas até os confins da terra, então já inclui aí os gentios, pessoas de outra nacionalidade. Então essas pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador, que estão agora na igreja de Cristo, que é bom deixar claro que judeus e gentios, salvos em Cristo Jesus, formam um novo povo que é justamente chamado de igreja. Mas o que é que acontece? O gentio que está entrando na igreja, ou melhor, que entrou na igreja, convertido, ele precisa praticar as obras da lei, os ritos, todos os atos cerimoniais? O apóstolo São Paulo vai dizer que não. E é justamente aí que acontece o ponto de tensão. E se também, ao mesmo tempo, se estabelece um limite entre judaísmo e entre cristianismo. No cristianismo bíblico não existe, não é necessário as práticas cerimoniais da lei para a pessoa ser salvo. Não há necessidade mais. A lei, o apóstolo São Paulo vai dizer justamente até no livro de Gálatas, que ela serviu como aio, ou seja, como guia, como instrutor. Ela acompanha a criança até ela ficar adulta. Mas vai chegar um momento que o aio, que o instrutor, ele simplesmente sai de cena e entra agora e deixa com que a pessoa siga um caminho. Então foi assim que a lei fez, nos conduziu justamente a Cristo, aponta justamente para Cristo, mas a partir do momento que chegou em Cristo, não é mais necessário os ritos cerimoniais.
a circuncisão, o rito da circuncisão e tantos outros ritos. Mas vamos também fazer uma pontuação aqui nessa manhã de domingo, para você entender que quando nós estamos falando aqui que não é mais necessário os ritos cerimoniais, não ache que o Antigo Testamento foi excluído, ficou ultrapassado, não serve mais, não é isso. O que nós estamos falando aqui é que os atos cerimoniais para os gentios, não. Mas o princípio, ou os princípios que estão exarados no Antigo Testamento, esses princípios também estão no Novo Testamento. Vou trazer um exemplo para você. No Antigo Testamento está lá: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu coração. No Novo Testamento, da mesma forma. A santificação, a doutrina da santificação no Antigo Testamento, ela é muito forte, ela exige santificação, ou seja, separação, o princípio da separação entre o santo e o sagrado no Novo Testamento também. Então, o princípio prevalece, mas os atos cerimoniais mais não. Mas para a igreja do primeiro século entender isso foi muito complicado. Quando eu digo a igreja, ou melhor, alguns grupos entenderem justamente isso. Vamos lá para o tópico 1 da nossa lição para a gente ver essa tensão que existia naquele momento do século I e também as implicações disso para a própria salvação da alma humana. Tópico 1 e o item 1 da lição, que aparece aí na sua tela, por gentileza: prevenindo-se contra a tendência judaizante, subindo outra vez a Jerusalém. Vamos ler somente alguns trechos. 14 anos depois de sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de conta. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao Concílio de Jerusalém, registrada em Atos, capítulo de número 15. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há nenhuma menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Atos capítulo 15, versículo 5 e versículo número 6. Vamos abrir a Bíblia da gente? Atos capítulo 15. Nos acompanhe nesse momento aqui. Volta a tela, por gentileza. Capítulo 15. Deixa a tua Bíblia aberta aí, para a gente entender todo esse contexto aqui. 14 anos após a conversão do apóstolo São Paulo. Você que é mais antigo na escola dominical, sabe que o apóstolo São Paulo, a partir do momento que ele se entregou para Jesus, se converteu, ele não se transforma em missionário naquele momento. Existe uma preparação. E Paulo deixa isso muito bem claro, que ele diz o seguinte: 14 anos depois da conversão de Paulo, Paulo sobe outra vez a Jerusalém. Mas essa subida de Paulo, essa ida de Paulo a Jerusalém, ele deixa bem claro, foi por uma revelação da parte de Deus. E quando chega em Jerusalém, ele vai encontrar justamente um grupo, que são chamados de judaizantes, que irá exigir por parte daqueles que estão na igreja de Cristo, que pratiquem as obras da lei para ser justamente salvo. Então essa primeira ida do apóstolo São Paulo, essa ida do apóstolo São Paulo é antes da escrita a epístola aos Gálatas. Então você que está nos assistindo, tenha isso bem claro. Primeiro, Paulo sobe a Jerusalém 14 anos depois e em seguida é que vai acontecer posteriormente a escrita de Gálatas. Lá no capítulo 15, versículo 1 diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidarde conforme o uso de Moisés, não poderei salvar-vos. Está percebendo como é sério essa questão judaizante no ambiente cristão? Veja que o grupo está dizendo de maneira muito clara: você aceitou Jesus como Salvador, mas se você não praticar os ritos da lei, você não vai ser salvo. Paulo vai se colocar contra essa ideia, esse ensino herético, porque o único caminho para a salvação se chama Jesus de Nazaré. Vamos ver o objetivo dessa reunião. Vocês já sabem que Paulo subiu por
revelação. Você pode conferir isso em Gálatas capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Volta a tela lá para a gente, vamos para o tópico 1 e o subitem 2. Subitem 2 está lá, objetivos da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio da revelação, versículo 2, tenha ligação com Ágapo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Volta a tela aqui para a gente e você vai ficar com a Bíblia aberta no livro de Gálatas. Abra a sua Bíblia no livro de Gálatas para a gente ler alguns textos aqui. Objetivo da reunião. Paulo sobe por revelação, mas um dos objetivos é expor o evangelho que ele já vem pregando aos gentios. E no evangelho que Paulo prega não há impedimentos do ponto de vista da lei para uma pessoa ser salva. Então foi uma oportunidade muito grande para Paulo debater justamente com aqueles e até mesmo tirar dúvida com aqueles que estavam achando que a pessoa, para ser crente, precisava praticar os ritos justamente da lei. Se você abrir a sua Bíblia, lá no capítulo 2 do livro de Gálatas, e o versículo de número 2 diz assim: subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido justamente em vão. Aí ele vai tratar de um caso que é da circuncisão de Tito, ou melhor, que é sobre a circuncisão e sobre Tito. Aí vai falar de duas situações aqui. São dois personagens. Tem um caso de Timóteo, que o autor da lição vai tratar, que diz: Timóteo precisou passar pela circuncisão, mas tinha mãe judia, é bom deixar isso bem claro, mas no caso de Tito não. Tito, que subiu com Paulo, observe a situação. Está Paulo, que está indo a Jerusalém, ambiente judeu, Tito, que é justamente grego, e aquilo não era uma afronta justamente que Paulo estava fazendo, em levar Tito para lá. Mas mesmo assim, os judeus queriam que Tito fosse circuncidado e Paulo não permitiu. Observe bem, capítulo 2 e o versículo de número 3 diz: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, deixa bem claro, foi constrangido a circuncidar-se. Versículo 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para não nos puserem mais à servidão, não nos colocarem mais sobre servidão. Ora, por que Tito não foi obrigado a se circuncidar? Observe que se Paulo tivesse dito assim a Tito: é necessário você ser circuncidado, aquilo ia colocar em xeque a própria pregação do apóstolo São Paulo. Seria justamente um retrocesso. No caso de Timóteo, Timóteo tinha mãe judia, então era necessário, poderia ser feito a circuncisão, mas no caso de Tito, de jeito nenhum. Paulo está dizendo, ele está andando comigo, mas ele não é obrigado a fazer a circuncisão, por uma questão clara, porque a circuncisão não salva ninguém. Quem salva, na verdade, é Jesus de Nazaré. Mas antes que você pense que Paulo está se colocando contra os ritos da lei, as normas da lei, não, Paulo não está se colocando contra. O que Paulo está dizendo é que no caminho para a salvação não tem pedágio. Ou seja, se Cristo é o caminho, o pedágio não vai ser a circuncisão nem as práticas cerimoniais da lei. É isso que Paulo está combatendo o legalismo. Não, ele não está combatendo aqui princípio, deixar isso bem claro para você. Princípio é bíblico. Existe princípio na circuncisão? Existe. O que é que a circuncisão mostrava? Mostrava justamente que você pertence a um povo, pertence ao povo de Israel. Ora, qual o princípio que a gente tira aqui? O princípio de pertencimento a uma comunidade de fé cristã através dos laços do Calvário. São princípios, mas não legalistas. Então observe que o apóstolo São Paulo, quando chega aqui com Tito, ele não está afrontando a igreja de Jerusalém.
ele está dizendo, Tito não tem obrigação nenhuma de passar pela circuncisão, porque isso não salva, só quem salva é justamente Jesus. Vamos caminhar mais um pouco aí na nossa lição. Esse assunto está lá justamente no tópico 1 e o subitem 3, Tito e a circuncisão. Como nós já comentamos e já olhamos alguns versículos bíblicos, vamos lá para o segundo tópico da nossa lição para a gente ver a tendência judaizante no início dessa igreja. O espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio. Gálatas capítulo 6, capítulo 1, versículo número 6. Volta a tela aqui para a gente. Vamos ler esse texto. Gálatas capítulo 1 e o versículo 6. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, vamos fazer um fechamento do primeiro tópico da lição. O apóstolo São Paulo sobe a Jerusalém. Sobe por revelação e com o objetivo de expor o evangelho. O evangelho que ele prega aos gentios. Tito está com ele. É grego, mas não é obrigado a se circuncidar, que a circuncisão não vai salvar ninguém. A salvação está justamente em Cristo. Como é que começa agora esse segundo tópico? Uma tendência judaizante muito grande no seio da igreja. E é bom deixar claro que nesse momento histórico daqui, o Novo Testamento está sendo escrito. Só existe o Antigo Testamento. Veja como foi difícil para os apóstolos. Porque o cristianismo nasceu justamente nesse ambiente judeu. Então, a rapidez com que os gálatas que receberam o evangelho, não todos, mas alguns, passassem a outro evangelho, que seria esse outro evangelho? Era aquele evangelho que cobraria também os ritos da lei, entre eles a circuncisão e tantos outros. Veja o que o apóstolo São Paulo diz. 1 e verso 6 de Gálatas. Maravilho-me, ou seja, me espanto, de que tão depressa passasseis daqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Se você está com sua lição em mão, se for lição de professor, existem os auxílios que geralmente vêm dentro da lição, auxílio bibliológico, auxílio teológico, e no auxílio bibliológico ele cita a palavra héteros, para outro. Tem duas palavras no grego, Uma é a palavra allos, que é traduzido por outro, mas outro do mesmo tipo, e nós temos a palavra héteros, que significa outro, mas outro, no caso, de naturezas totalmente diferentes. E Paulo não usa a palavra allos, usa a palavra héteros para dizer o seguinte: esse evangelho que vocês estão aceitando agora, esse novo evangelho, esse evangelho, ele não provém, na verdade, de Deus. O versículo 7 que vai deixando isso muito bem claro. Olha, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Versículo 8 diz assim: mas ainda que nós mesmos, estou lendo bem pausado para você nos acompanhar. Paulo está dizendo, ainda que eu que preguei para vocês, ou até um anjo do céu, que vier agora um anjo do céu, anunciando um outro evangelho, além daquele que já foi posto, anunciado, seja considerado anátema, considerado espúrio. Então Paulo está dizendo, nem eu que fui o primeiro a pregar esse evangelho aos gentios, porque Paulo é chamado apóstolo dos gentios, Paulo diz, nem eu tenho autonomia de mudá-lo. Não posso mudá-lo, nem um anjo do céu pode mudá-lo. Então ninguém muda a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho para o judeu, para o gentil é uma só: Jesus Cristo salva. Qual é a admiração do apóstolo São Paulo? É a pessoa trocar rapidamente aquele evangelho verdadeiro por um evangelho agora falso, por um evangelho cheio de legalismo. Então isso traz uma grande lição agora aqui para a gente. Qual é a lição que a gente pode tirar dessa lição de número 2? Entre tantas,
Meu querido irmão, quem salva é Jesus. Em primeiro lugar, essa é a lição base. Mas quando a gente olha para textos desse tipo, tão depressa vocês mudaram, tão depressa vocês foram para outro evangelho, a gente começa a perceber uma fragilidade naquela igreja nascente, entre os irmãos que estavam ali na Galácia. A falta da leitura, a falta de uma aproximação mais com as Escrituras Sagradas. A gente começa a perceber também uma falta de comunhão, uma falta de estar mais ligado ao Espírito Santo. Então isso nos chama a nossa atenção. Meu querido irmão, os evangelhos, ou seja, deixa eu falar das heresias que se apresentam com roupagens novas por aí afora. Meu querido, ele vem para enganar. Como é que a gente faz para se prevenir disso? Leitura, oração, vida de piedade, vida de comunhão com Deus, vida de oração. É assim que a gente se previne, principalmente agarrado com as Escrituras Sagradas, porque é muito fácil passar justamente para outro evangelho, ou seja, heteros, outro evangelho de outra natureza por completo, sem ter nada a ver com as Escrituras Sagradas. Vamos lá para o tópico 2 e o item 2 da lição. Quem era que estava ensinando esse outro evangelho? Tópico 2, item 2. Quem era o judaizante? Versículo 4. Tem até uma interrogação. Quem eram eles? Primeiro, o termo judaizante vem do verbo grego viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, e aparece uma única vez no Novo Testamento. Gálatas capítulo 2 e o versículo de número 14. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. Versículo 4. São reconhecidos no capítulo anterior, Gálatas capítulo 1 e o versículo de número 7. Vamos fazer um comentário bem rápido sobre isso daqui? Bem rápido. Capítulo 2 e versículo de número 14. Olha como diz o texto. Mas, quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Esse versículo está sendo citado porque é a primeira vez que aparece justamente a palavrinha grega para a expressão judaizante. Querido irmão em Cristo Jesus, observe bem, os judaizantes foi um grupo que surgiu no meio dessa igreja, que eles eram, anotem as características. Primeiro, legalistas, que interessava era a forma e a prática, não a essência. Foram opositores ferrenhos do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, aonde o apóstolo Paulo pregava, eles iam tentar desfazer. Paulo chama eles de falsos irmãos. Capítulo 2 e o versículo 4, isso fica bem claro. São falsos irmãos. Aparência de piedade, falsos mestres. E se você continuar mais ainda na leitura do comentário da lição, tem uma informação importantíssima que o pastor Ezequiel traz aqui. É um esclarecimento que esses grupos judaizantes, eles se apresentavam nos locais como se tivesse sido enviado justamente pela igreja mãe que estava em Jerusalém. Eles conseguiram se infiltrar, eles conseguiram entrar na igreja, conseguiram até um certo privilégio de destaque, de ministrar mesmo, de ensinar. Esses são os judaizantes, completamente legalistas, que dizia que a salvação só era possível não somente em Cristo, mas através dos ritos da lei. Então criou-se um clima de tensão extremamente grande naquele momento, no seio justamente dessa igreja.
Deixa eu ler mais, capítulo 2, versículo 4, diz assim: e isso por causa dos falsos irmãos, nós estamos em Gálatas, viu? Que se tinha, foi o que eles fizeram, se entremeteram e secretamente, de maneira só rasteira, entraram a espiar nossa liberdade que teme Cristo Jesus. Que liberdade é essa? Que não precisar de nenhum desses tipos de ritos, para nos colocarem sob um jugo, sobre a servidão, que nesse caso seria a servidão legalista da lei. Não da lei, mas sim do legalismo. Aí o clima de tensão foi criado. Tópico 2, item 3 da lição, vai aparecer justamente agora aí na sua tela. Vamos ler? Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã do Evangelho, de Paulo, do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões de caráter apostólico. Está percebendo a gravidade desses judaizantes? Que entraram, mas por que eles entraram? Era como se eles tivessem sido enviados pela igreja-mãe. Mas é bom deixar claro que a igreja-mãe já tinha determinado que os gentios não estavam obrigados em nenhum momento a participar desses ritos da lei. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 15. Esse capítulo é tão importante para a gente entender justamente isso. Olha, capítulo de número 15 e o versículo de número 28, importantíssimo para a gente, olha. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Deixa eu só chamar sua atenção para essa sequência. Bem pareceu ao Espírito Santo, olha a autoridade maior. E depois a nós, não colocar um encargo maior sobre vocês. Mas o que é que vocês, gentios, devem fazer? Se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e, claro, da fornicação. Destas coisas se afastem. Então, um documento foi emitido pela Igreja-mãe, mas esse grupo paralelo, à parte, se infiltrava de maneira errada no seio justamente da igreja cristã, para tirar a liberdade que está em Cristo. E aqui, meu querido irmão, chama a sua atenção para uma coisa. Qualquer evangelho que venha a ser pregado, ou melhor, não vou usar nem a expressão evangelho, deixa eu só refazer isso, mas qualquer mensagem que venha a ser pregada, ensinada, que coloque um pedágio, um obstáculo, que faça com que Cristo não seja o necessário para você chegar no céu, se afaste. É outro evangelho, como diz o apóstolo São Paulo. Não vem justamente de Deus, porque o caminho que se chama Jesus é um caminho livre, que impõe a exigência é a aceitação, o arrependimento, a fé, a aceitação e, claro, a transformação. Mas se nesse caminho alguém prega e coloca alguma coisa no meio para dizer Cristo não é o suficiente, chama-se heresia. Cristo é tudo na nossa vida. Está entendendo a luta do apóstolo São Paulo nesse momento? Porque se Paulo permitisse
que isso acontecesse, por uma questão puramente cultural, uma questão puramente legalista, o cristianismo poderia se transformar em uma extensão do judaísmo. O cristianismo seria, na verdade, considerado uma espécie de seita, mas nunca seria o cristianismo bíblico pregado por Jesus e exarado nas páginas do Novo Testamento. Então, o cuidado do apóstolo São Paulo foi muito grande em dizer Cristo acima de tudo. Vamos para o tópico 3 da nossa lição. Agora, já que você viu o tópico 1 conosco, você viu o tópico 2. Tópico 2, sim, tópico 2. Vamos para o tópico 3. Daqui a pouco a gente faz um resumo do tópico 2. A tendência judaizante hoje. O mesmo evangelho. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e de Paulo, também chamados respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Vamos abrir esse texto junto, né? Ler. Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 7. Talvez um dos versículos muito importantes para essa lição aqui. Porque quando a gente lê a Bíblia, o apóstolo São Paulo diz, o evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão. São aspectos diferentes para o mesmo evangelho. O que vai determinar é o público judeu. Quem ficou responsável para pregar diretamente ao público judeu? A Bíblia vai dizer o apóstolo Pedro. Quem será o apóstolo dos gentios? Ou seja, o apóstolo dos gentios, o apóstolo São Paulo. Quer dizer, os públicos são diferentes, mas a natureza do evangelho é uma só. Olha o capítulo 2 e o versículo de número 7, que diz assim: para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então essa era a responsabilidade do apóstolo São Paulo. Meu público é o público gentil, ou seja, o público de outras nacionalidades. E o público de Pedro era o público mais judeu. Mas a natureza é uma só. Ou seja, o centro chama-se Cristo. Quem é que salva? Jesus de Nazaré. Mas o embate foi muito grande entre o grupo judaizante chamado de falsos irmãos. Se intrometeram para tirar a liberdade de cristã e impor em cima dos cristãos um jugo severo, coisa que nem a igreja mãe lá em Jerusalém, como você já viu em Atos capítulo 15, tinha justamente promovido, tinha justamente dito a esses novos crentes. Aí você pergunta, mas isso é uma questão do passado. Isso aconteceu lá atrás, no passado. Isso foi no início da igreja, logo no primeiro século, que o Novo Testamento ainda não estava escrito na sua completude, nesses eventos que nós estamos narrando aqui. O Novo Testamento estava sendo escrito, então o desafio do apóstolo São Paulo foi muito grande. E hoje? Será que hoje tem alguma coisa dessa natureza que venha ser muito semelhante? Ora, o tópico 3 da lição já começa assim, a tendência judaizante hoje. Então, a mesma tendência que teve no passado é a tendência que também temos hoje, que existe hoje, que não deveria existir. Porque veja as duas situações. Lá no Novo Testamento, no momento histórico do evento, não existia Novo Testamento escrito e formalizado como nós temos aqui. Ele estava sendo escrito ainda. Mas hoje nós temos o Novo Testamento, palavra de Deus, inspirada, como toda a Bíblia é
plenamente inspirada, plenamente a palavra de Deus, todo formalizado, redondinho como nós temos aqui. Então nós temos mais informações hoje do que aqueles cristãos que tinham lá naquele momento histórico que eles estavam vivendo. Então deveria hoje não ter essa tendência, mas infelizmente tem essa tendência. E qual é o perigo disso? Qual é o perigo? Tópico 3, item 2, o perigo da doutrina judaizante. O que é que isso pode desencadear? Observa bem. Os apóstolos viam em tudo isso dois grandes problemas, ou problemas sérios, né? Já estou comentando. A ameaça da liberdade cristã, ou seja, tirar aquela liberdade de colocar em cima dos irmãos um jugo pesado legalista, e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica, ou simplesmente uma extensão. Se isso tivesse acontecido, o que é que ia acontecer? Se tivesse acontecido, é claro, o cristianismo se acabaria. Você está entendendo? Volta a tela aqui para a gente. Está entendendo a preocupação do apóstolo São Paulo? Paulo está trabalhando, e aqui a gente já tira mais uma lição antes da gente continuar. Paulo está defendendo a doutrina cristã, porque o que é que Paulo quer mostrar? Que nós somos cristãos, e o cristão não está preso aos atos legalistas. Então, a defesa da fé está aqui. Veja que a lição está dentro justamente desse contexto maior que é da revista. E que nesse contexto maior está lá, defesa. É isso que a gente chama de apologética. Defesa. E a gente tira mais uma lição aqui. Primeiro, querido, Paulo está defendendo a liberdade cristã em Cristo Jesus. Então é obrigação nossa, como cristãos, defender também as escrituras sagradas. Claro, a defesa de maneira lógica, racional e, acima de tudo, bíblica e com temor. Defenda a identidade cristã. É isso que Paulo está defendendo aqui, a identidade cristã. Então a gente defende de duas maneiras. A partir da leitura, do ensino da palavra de Deus, mas também a partir da vivência. O que é ser cristão? Eu comecei logo no início comentando isso com você, fazendo essa pergunta a você nessa manhã de domingo. É ser um seguidor de Cristo, mas não é um mero seguidor de Cristo. Não é simplesmente uma questão puramente cultural, não. É seguir no ensino, é seguir no modo de vida, é ter, claro, a vida transformada, mudada pelo poder do Evangelho. É isso que a gente chama de cristianismo puro e bíblico. Ser transformado. Não existe cristão, olha, o certo, né? Quando se fala de cristão, está se falando de uma pessoa transformada. Não estou falando do ponto de vista das Escrituras, não do ponto de vista cultural, porque tem muita gente dizendo que é cristão, mas nunca teve a vida transformada. Mas ser cristão significa ser transformado, ser regenerado, ser mudado pelo Senhor, ter uma nova vida e, claro, ter uma esperança de que um dia vai morar no céu. De que Jesus, quando chamá-lo, ele vai para as regiões celestiais, seja pela morte, seja pelo arrebatamento da igreja. Você é cristão, lute pela sua identidade. E sobre isso, deixa eu falar mais próximo aqui a você. Falar mais próximo com você. Já que todo o trimestre é apologética, é defesa, meu querido irmão, em Cristo Jesus, onde você estiver, se você é professor de escola, se você é professor de escola dominical, me refiro, se você é aluno, se você já é de mais idade ou de menos idade, não importa, defenda a sua identidade. E a sua identidade é de um servidor de Cristo. Ou seja, você teve a vida transformada, mudada, lavada pelo sangue de Cristo, então é mais do que dever seu. Defenda a sua identidade. Lembre do título dessa lição. Nós somos cristãos.
na íntegra, como a palavra deve realmente ser mencionada. Olha, se Paulo lutou pelo cristianismo, lutou para deixar sua identidade bem viva, bem clara, a identidade cristã, por que é que você não quer lutar pela sua identidade? Mostre a sua identidade como crente em Cristo Jesus. Vamos lá para o tópico 3 da nossa lição? Vamos comentar mais um pouco sobre isso. Tópico 3, e o subitem 2 ainda, né? Vamos ler o subitem 2. Nós paramos justamente ali, tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alertavam o cerne, alteravam o cerne do Evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Volta a tela aqui para a gente comentar. Meu querido irmão, isso é tão importante, está sendo dito aqui, porque no legalismo não existe preocupação com a essência, tem preocupação com a forma, o rito e a prática. A pessoa pode praticar qualquer tipo de rito da lei, mesmo assim não ser transformado. Era a preocupação do apóstolo São Paulo. Por isso, o livro aos Romanos e tantas outras epístolas paulinas falam muito de dependência do Espírito Santo. Aquele que está em Cristo, a marca que nós somos cristãos é porque o Espírito Santo está dentro de nós. Então o Espírito Santo é a marca que nós somos cristãos. Então o Espírito Santo está na nossa vida, nosso coração. Viver sobre a dependência do Espírito Santo. Você está percebendo a diferença? Legalismo é forma, mas a essência é justamente a modificação promovida pelo Espírito dentro das nossas vidas. Então, quanto mais dependente do Espírito, mais cristãos nós somos. Está percebendo a identidade cristã, né? Que Paulo está dizendo, somos vida transformada, vida regenerada, vida cheia do Espírito Santo, sobre a dependência do Espírito Santo. Aí eu posso lhe dizer nessa manhã de domingo, qualquer discurso que venha colocar Jesus em segundo plano, que venha dizer que Jesus não é o suficiente para a salvação, não escute. É outro evangelho. Você não precisa disso, você precisa de Jesus de Nazaré. Isso é muito claro. Então a gente já vai concluir aqui a nossa lição e veja quantas lições nós estamos tirando aqui. A defesa pela identidade, a identidade de quem nós somos, viu? Achei muito importante, por isso que eu estou sempre batendo na tecla. Somos aquilo que a gente é, não na forma, mas na essência. Salvos, lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus. Então as batalhas do passado ainda nós encontramos no presente. Aí talvez você esteja aí pensando, mas eu vi determinados cultos com apresentações, até o tópico 3, o item 3 da lição toca sobre esse assunto. A apresentação sobre Israel, sobre como era lá no Antigo Testamento. Vamos fazer uma diferenciação aqui. Uma coisa é uma apresentação de como se fazia lá no passado. Isso é um assunto, uma apresentação, um culto de missões, por exemplo. Culto de missões, algum assunto relacionado ao Antigo Testamento, de como era no passado. Isso é a apresentação. A outra coisa é a vivência disso no diário. Vivenciar diariamente. Isso aí já está se passando para uma mistura, fazer com que essa igreja já esteja tão envolvida com o judaísmo que você não sabe dizer se a pessoa é cristã ou se a pessoa é judeu. Uma apresentação é uma coisa, mas a vivência dessas práticas no dia a dia, no ambiente, é outra bem diferente. Aí que justamente corre-se o risco, né? Para a gente ter o maior cuidado
e de qualquer apresentação que a gente vê, achar que a pessoa ali está judaizando o culto. Não é bem assim. Veja que o judaizante mesmo, ele precisa de todos os ritos da lei para poder, entre aspas, ser salvo. E você está vendo aqui que Jesus é o único caminho da salvação. E a gente vai concluir a lição de hoje falando sobre defenda a sua identidade. O trimestre todinho não é defesa? Título da lição. Por gentileza, coloca o título da lição aí. Primeira tela mesmo da lição. Eu quero que você que está em casa, você que está no trabalho, até que você que está no hospital, viu? Hospital, nós temos muitos irmãos nossos que estão em hospitais. Quero que você repita comigo, para a gente finalizar falando isso hoje. Somos cristãos. Volta à tela. É a nossa essência. Lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa manhã de domingo e que a bênção e a graça de Deus possa estar sobre a tua vida no nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa, lição de hoje nós aprendemos, a lição de número 2, somos cristãos, e o tema já remete à nossa identidade, e a palavra identidade é uma palavra importante nesta lição, embora que não esteja expressa na lição, mas é uma palavra importante, porque delimita aí a fronteira entre o judaísmo e o cristianismo, né? O cristianismo não é o judaísmo melhorado e nem tampouco ele é a continuidade do judaísmo. Estamos falando da nova aliança, aliança de Deus com o seu povo. E graças a Deus por tudo quanto Ele nos concedeu nesta manhã. E vamos orar ao Senhor, agradecer neste momento por esta exposição tão maravilhosa. E desde já convidamos a você para no próximo domingo, neste mesmo horário, estar juntinhos conosco, aprendendo mais uma lição desse trimestre, que ela tem um caráter apologético, bíblica, e não tem como perder, né, esse conteúdo tão maravilhoso que está sendo ofertado nesse trimestre. Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por esta manhã tão especial que nos concedeste de estarmos juntos para aprendermos a Tua palavra. Queremos pedir o Teu favor, a Tua bênção sobre cada um de nós. Abençoa os Teus filhos que foram alcançados através desta programação. Que a Tua palavra encontre guarida em seus corações e promova a edificação para a glória e louvor do Teu nome. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo, a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação e a todos envolvidos diretamente na Escola Bíblica Dominical. Continua estendendo as tuas mãos, fica conosco. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, próximo domingo, nesse mesmo horário, estaremos juntos para a glória de Deus, aprendendo mais uma lição para nosso crescimento espiritual. E lembre-se, não desligue a sua TV, temos uma programação especial preparada exclusivamente para promover a edificação, não só a sua edificação, mas a edificação de toda a sua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.